Terça-feira da primeira semana da Quaresma. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Antes, irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus apresenta para nós um contraste entre dois tipos de oração. Entre a oração que Ele espera de você, de mim, de cada um de nós, cristãos, e a oração de um pagão. Aparentemente, ouvindo o Evangelho de maneira superficial, nós podemos pensar que Jesus está atacando exatamente as orações vocais que fazemos todos os dias. A oração aparentemente repetitiva do nosso Santo Terço. Mas não é isso. O próprio Cristo nos ensinou uma oração modelar, vocal, a oração do Pai Nosso, que é apresentada neste Evangelho, e nós a rezamos repetidamente todos os dias. Jesus está apresentando para nós que o contraste entre a oração de um cristão e a oração de um pagão está na maneira como ele se dirige a quem ouve. Quando um pagão reza, o pagão não está preocupado com a vontade da divindade. Ele não está preocupado com o que ele pensa ou com o que ele deixa de pensar. Ele está preocupado com o seu interesse. Então, essa estratégia da multiplicidade de palavras é como se o pagão fosse capaz de dobrar a vontade da divindade, fosse capaz de convencê-lo de algo que ele quer. Então existe a minha vontade, e não interessa qual é a vontade da divindade, mas eu vou conseguir convencê-lo de fazer aquilo que eu quero. Por isso existe todo esse misticismo nas palavras mágicas, uma fórmula mágica que determina exatamente a ação que eu quero. Agora, a oração do cristão não é isso. A nossa oração, ela prescinde de haver uma vontade em mim, o orante, e uma vontade em Deus, que é o ouvinte. E não necessariamente essas vontades estão alinhadas. E existe a possibilidade, então, de o que eu quero, Deus não querer para mim. Então, por isso, a oração do cristão pressupõe, primeiramente, eu me dirigir a esse Deus que me ouve, sabendo que Ele quer o melhor para mim. E uma vez que eu me dirijo a Ele, eu vou me dirigir nessa esperança, não de dobrar a vontade de Deus. Se Deus não me quer assim, se Deus não me quer daquele jeito, ou se Deus não quer dar isso que eu peço, eu vou pedir, eu vou insistir, eu vou convencê-lo de que isso é o melhor para mim. Não, não. A nossa postura de fé, ela parte do ponto de que Deus sabe mais do que eu. Deus é melhor do que eu. E Deus quer o melhor para mim. Então a minha oração não é para dobrar a vontade de Deus ou rebaixar a vontade de Deus para o meu nível. Não, mas é para elevar a nossa vontade até a vontade de Deus. Criar uma identificação de vontades. Mas se preciso for, a minha vontade será elevada e não a dele será rebaixada. Então, por isso, quando você rezar, quando você estiver tendo a sua oração, saiba que Deus sempre ouve a sua oração. E Deus sempre atende a sua oração. Ele responde a sua oração. Essa questão é que todas as nossas orações nós gostaríamos que Deus respondesse com um sim, rápido, generoso, ágil. E não. Às vezes, diante da sua súplica, a resposta de Deus vai ser sim. Às vezes, a resposta de Deus vai ser não. E muitas vezes, a resposta de Deus vai ser ainda não. Então, por isso é importante que você tenha perseverança na sua oração. Padre, mas como é que eu sei se é isso que Deus quer para mim ou não? Reza. Reza e peça. E faça isso com perseverança, durante o tempo que você ver que é necessário. Mas na medida em que você reza, e se você o fizer com generosidade, com dedicação, então essa identificação de vontades vai acontecendo. Se é algo que realmente Deus quer para você, mas Deus não quer naquele momento,
Ele não vai permitir que aquele fervor, aquele desejo no seu coração desapareça. Mas se é algo que Deus não quer para você, na medida em que você reza com honestidade, com perseverança, aquela vontade vai se adequando à vontade de Deus, e é como se aquele desejo no seu coração fosse esfriando, fosse desaparecendo, e vai chegar no ponto em que você vai perceber: poxa vida, realmente isso não é bom para mim. Eu não preciso tanto disso quanto eu achei que precisava. Então faça desse tempo da quaresma um tempo de oração honesta, um tempo de oração sincera, onde você parte do pressuposto que Deus quer o melhor para você. E não é você que sabe o que é o melhor para você. E assim gradativamente, na medida em que a sua vontade vai se identificando com a vontade de Cristo, você também vai se identificando com o Cristo. E você vai se tornando um outro Cristo. E aí você vai atingir a meta que cada um de nós queremos. De poder, com São Paulo, um dia dizer: eu não sou eu, é Cristo que vive em mim. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.